começo me fala assim se o pessoal já está entrando, alguma coisa, não tem problema. Vou legal o pessoal entrar, a gente tem uma live agora às 6 horas, né, na BDS. E como é que tá aí, Daiana? O pessoal está entrando já? Já tem gente? Está entrando, já tem gente. Vai cá às 6 horas. Então, essa live está sendo transmitida em dois Instagrams. O meu, o pessoal do Dr. Guilherme NKS, e no Instagram da Beyond Digital Solutions. A ideia é a gente fazer várias lives, cada doutor na sua área, para trazer um pouquinho do mundo digital para vocês, principalmente nessa época agora de quarentena que a gente está em casa, né? O tema da aula de hoje, né, na ortodontia, é individualizando protocolos para fluxo in office ou full service. O que isso quer dizer? Pessoal, existem duas grandes vertentes para se trabalhar com alinhadores estéticos. O fluxo in office, ou seja, você fazer todo o fluxo dentro do seu consultório mesmo, imprimindo, trabalhando em softwares, estampando seus alinhadores, recortando. E o fluxo full service, que é o fluxo que você terceiriza toda essa etapa para uma empresa. Tá? Acontece que quando você terceiriza para alguma empresa, às vezes você fica, digamos assim, preso aos protocolos de fabricação dessa empresa. E hoje a gente vai ensinar como que você pode individualizar os seus tratamentos e qual que é o impacto disso clinicamente e financeiramente, né, que é uma plataforma que a gente gosta. Essa live de hoje é um pouquinho diferente, pessoal. Eu não vou estar interagindo com vocês. Eu não vou estar conseguindo, então, ver as perguntas, né, mas você pode mandar pelo direct, tanto no Instagram da Beyond Digital Solutions, quanto no meu Instagram pessoal. Depois eu respondo cada um de vocês. Tá bom? E quem perder essa live hoje, fica tranquilo que a gente vai ter essa mesma aula gravada no site da BDS. A gente vai ter várias aulas gravadas gratuitamente para trazer o mundo digital para vocês. Certinho? Então vamos lá. Pessoal, eu sou o Dr. Guilherme, tá? Eu sou basicamente um clínico, eu trabalho muito com alinhadores no meu consultório, então o que eu venho trazer para vocês também é um pouco da minha experiência ao longo dos anos sobre alinhadores estéticos. Já fui speaker de outras empresas, né? Eu trabalho com diversos sistemas também, e eu trouxe um pouquinho, né, de cada sistema dentro da BDS, dentro da Move, que é a empresa que faz os alinhadores da BDS. Eu tenho dois grandes parceiros que me ajudaram a desenvolver, o Dr. Charles, o Dr. Marcos. Eles cuidam do Planning Center, né, ou seja, de todos os casos que chegam até nós, fazendo o planejamento virtual desses casos. Então, são dois ortodontistas que também são clínicos. Isso é muito importante para uma empresa, você ter dois ortodontistas ou mais ortodontistas que vão trabalhar no software, que tem conhecimento clínico para poder oferecer o melhor tipo de planejamento, um planejamento mais previsível. O que vocês precisam para começar? Gente, é básico. O fluxo digital, né, nada mais é do que uma documentação digital, contendo depoimentos, fotografias. Também tem que enviar uma ficha de pedido, né? Nós da BDS nós temos uma ficha de pedido ali onde você vai preencher com todas as preferências clínicas para o seu caso, se expande, se não expande, se faz digitalização, qual tipo de movimentação você gostaria. Então, essa ficha de pedido é o nosso portal de comunicação entre BDS e cliente que está solicitando, tá certo? E depois tudo isso passa para a etapa CAD, que é a etapa de produção de software, depois passa para a etapa CAM, que é a etapa de produção de impressão 3D e laboratório, e aí sim nós vamos para a instalação clínica, tá certo? Então esse fluxo básico é o fluxo para quem quer fazer o fluxo full service, ou seja, o ortodontista que vai terceirizar o seu caso de alinhadores, ele só vai se preocupar em ter uma boa documentação, saber se o escaneamento está bom, se os exames estão bons, preencher a ficha de pedido e depois aguardar o setup virtual e conferir o setup virtual. É isso que o ortodontista tem que se preocupar. Já quem vai fazer o fluxo em office é um pouco diferente, né? Tem muito mais etapas, tá certo? Então, quem vai fazer o fluxo em office? Pega os exames, que são radiografias, né? Fotografias extraorais, frontal, lado de repouso, tá? Perfil, fotografias intraorais, de frontal de fusão, lateral direita, esquerda, né? O conjunto de 8 fotografias. Os raios-x panorâmico e tele e a ficha de pedido. Tudo isso é incorporado para um software, porque, gente, alinhador não é nada místico, nada mais é do que ortodontia, software
impressão e estampagem. É essa a tríade. Depois que a gente entende isso, né, a gente começa a estudar as outras etapas, que são software e impressão, que é o que o ortodontista hoje não domina ainda. Mas quem vai fazer o curso em Office acaba, né, treinando, estudando, dominando essas duas etapas. O passo a passo, passando rapidamente para vocês, após importando para o software, nós temos que jogar os STLs, a gente delimita aqui o plano oclusal, criamos a máscara, jogamos então o STL dentro da face do paciente, isso é muito importante. Então, isso de fazer o planejamento ortodôntico na face do paciente é um protocolo que a BDS tem para todos os casos. Nós não cobramos nada à parte para fazer isso. Até porque, quando você faz um planejamento virtual ortodôntico somente visualizando o modelo, você não tem noção de simetria, de angulação, e muitas vezes esse setup pode ficar, digamos assim, um resultado final aquém do desejado esteticamente. Por isso a gente cria a máscara e joga na face. Para isso a gente precisa de uma fotografia de qualidade para conseguir fazer esse planejamento. Após a criação da máscara, a próxima parte do software é você determinar então as distâncias médias distais, né, as distâncias vestíbulo-palatino e a segmentação. A segmentação, nada mais é do que você também determinar o formato do arco e tracejar certinho o limite e a divisão entre dente e gengiva. Por isso que a fotografia é importante, para você ver na fotografia e confrontar com a STL. Porque se o escaneamento tiver algum defeito, às vezes a fotografia te ajuda nessa etapa de segmentação. Muitas vezes essa região entre incisivos fica com uma saliva ali e você não determina certinho o ponto de contato. Se a segmentação fica desse jeito que está aqui, né, com esse espaço, ele entende que essa região não é dente. E quando você movimenta, aquela lacuna pode ficar ali, diminuindo a precisão do caso, diminuindo também a precisão dos desgastes interproximais. Por isso que é de função do ortodontista conferir o STL, o escaneamento, que vem da radiologia ou que você mesmo fez. Confere para ver se dá para determinar certinho os pontos de contato, os contornos, porque isso vai ajudar demais o Planning Center a te entregar um trabalho mais preciso. Tá certo? Continuando então, somente depois dessa etapa de segmentação, a gente inicia a etapa de setup, de movimentação dentária. Olha lá. Então, essa movimentação, você trabalha no software e depois você acaba jogando aqui para essa outra tela a foto do paciente. Sempre conferindo ali na foto do paciente. Olha lá, a máscara. Ok? Note o canino um pouco girovertido, né? Laterais assimétricos. Todos esses detalhes você só consegue conferir se você trabalha nessa plataforma, porque a gente já faz para todos os casos como protocolo, tá certo? Continuando aqui, pessoal, olha lá. Outra importância da referência facial, é claro, são as linhas de referência, como o formato do arco, né? A linha bipupilar, a linha do canto do olho aqui, que passa normalmente pelo canino. Isso é muito importante, por exemplo, no caso que você vai abrir espaço para um implante bilateral, digamos assim. Aonde que você vai jogar o canino? Você tem referências faciais. A incisal do canino vai passar por onde? A incisal do canino geralmente passa aqui por essa curva do arco. Então, tendo essas referências faciais ajuda muito no setup você construir um setup mais bonito. No final do setup é gerada essa tabela aqui, que a gente chama de tabela de estagiamento de movimentos. Eu já vou discutir isso com vocês mais para frente. Essa é a parte mais importante que dá previsibilidade para o tratamento. Um tratamento pode ter estagiamento ou não, depende dos casos e depende de quem está planejando. Então, toda essa sequência, gente, de software, depois você exporta. Quando você exporta, você tem os modelos, né, os subsetups, que a gente chama, os modelos virtuais. Você tem que jogar cada um deles no Mesh Mixer e fazer uma edição de malha. Bordinha que está muito fininha, que pode soltar e quebrar, soltar durante a impressão. Isso pode prejudicar sua impressora. Entendeu? Um cantinho ali que você precisa alisar. Então, você precisa editar modelo por modelo, ou seja, alinhador por alinhador no Mesh Mixer. Depois passa para o slicer da impressora, né? Onde você posiciona os modelos, passa para a impressão 3D. Após a impressão 3D, você tem os modelos físicos. Os modelos físicos você também precisa ter um cuidado de pós-cura, porque ele sai da impressora com monômero nessa superfície e precisa dar uma polimerizada, digamos assim, nesse monômero de superfície para até reforçar esse modelo. Depois
você precisa limpar o restante desse monômero com um álcool em cima desse modelo, e aí sim ele está pronto para uso. Que no caso, na confecção dos alinhadores, é a estampagem dos alinhadores. A estampagem não é uma plastificadora dessas de clareamento. Essa, por exemplo, que o pessoal mais tem, a Plastivac P7, não é uma plastificadora dessa ideal para fazer um alinhador estético, porque você vai ter esse tipo de cópia de detalhes quando você faz com uma plastificadora a vácuo. O ideal para um alinhador é uma plastificadora de pressão, aonde ela não faz vácuo, ela faz pressão. E essa pressão copia muito mais as regiões interproximais, oclusais, detalhes da anatomia dentária que vai dar retenção. A gente sabe que o material do alinhador, ele é sujeito à fadiga. Ele estica, você tira, põe, né? Tudo isso faz com que o material perca um pouco da sua elasticidade e, consequentemente, perde sua retenção. Cada alinhador tem 0,2 de movimento, 0,3. Se ele cede um pouquinho, não vai ser preciso. Se já na etapa de fabricação você fez um alinhador assim, pode ter certeza que ele vai ter resultados aquém. Se for uma sequência, às vezes, curta, 2, 3 alinhadores, tudo bem. Mas uma sequência maior, você precisa, então, do alinhador sob pressão. É mais um cuidado de quem vai fazer o fluxo em office, tá certo? Bom, plastificou, tampou, tem a etapa de recorte e polimento das bordas, que pode ser feito com tesoura, disco Scotch Brite, e aí sim você tem o seu alinhador pronto. Pessoal, então tudo isso que eu falei, desde a etapa do software, da impressão, da estampagem, do recorte, são detalhes que quem precisa se preocupar é quem vai fazer o fluxo in office, tá? Tudo isso, quem vai fazer o fluxo full service, ou seja, terceirizando, não precisa ter todos esses cuidados. Você recebe o seu alinhador pronto, beleza? O que a gente está pensando, pessoal? Na PDS, então, a gente gosta de apontar esses dois fluxos e a gente oferece um fluxo intermediário, tá certo? Vamos lá. Fluxo full service. Quais são as vantagens? Você tem menos tempo de trabalho. Trabalho de quê? De produção de alinhadores, né? Menor investimento, porque você não precisa de software, de impressora, de plastificadores sob pressão, que é caro. Não precisa fazer manutenções desses equipamentos, tá? Mas qual que é a desvantagem? Você tem um custo maior do seu caso, porque você está pedindo para alguém fazer para você, né? Então isso vem com um valor agregado mais alto. Então também tem um tempo de produção maior, porque quando você indica para uma empresa, essa empresa tem vários casos rodando. Então você tem que aguardar até o seu caso chegar para você poder instalar. Beleza? E você está preso aos protocolos de fabricação. Como assim protocolos de fabricação? Por exemplo, qual material é feito? Quanto de movimento tem cada alinhador? Né? Quais attachments tem? Você fica meio que preso aos protocolos de cada empresa. Tá? No fluxo em office, tem algumas vantagens, que você pode individualizar totalmente a produção para cada caso. Individualizar nesse sentido. A esse caso, eu quero mais movimento por alinhador. Quero usar outro tipo de placa, né? Eu mesmo quero desenhar os meus attachments com angulação e colocar, tá certo? Você vai ter menos custo por caso, porque é mais barato você produzir. Fica mais caro você fazer um investimento inicial, mas depois a produção fica mais barata, né? Menos tempo de produção, porque imagine que você faz o escaneamento do paciente, joga ali no software, numa tarde você trabalha no software, no mesmo dia você pode pôr para produzir, no dia seguinte, se você tiver tempo, você já instalou no paciente. Se tem 20 alinhadores, você não precisa produzir os 20. Produz ali 5, 6, você já tem o suficiente para começar o caso. Depois produz mais um pouco e assim você vai indo. Então tem essas vantagens. Porém, tem uma curva de aprendizado muito maior, você precisa de um investimento para aderir esse fluxo de equipamento, tem manutenção desses equipamentos e o seu tempo de laboratório, né, para cuidar de cada caso. Bom, para fazer esse fluxo, gente, vamos pensar comigo, você precisa de um scanner? Olha, né, eu tenho uma posição um pouco diferente sobre o dentista ter scanner do consultório. Porque eu penso assim, o scanner faz lucro para quem? Para quem que o scanner dá lucro? Pensa comigo, o scanner serve para quê? Substituir moldagem, né? E você tem a possibilidade de ter um arquivo virtual para você trabalhar num software. Agora, substituir moldagem, gente, moldagem é muito barato, tá? O scanner também tem manutenção, tem anuidade, tem um monte de custo embutido. Então, se não tiver muito volume, né, não faz sentido ter o scanner. A vantagem de você ter um arquivo virtual é que você pode trabalhar com esse arquivo virtual em software. Por exemplo, enceramento. Em caso de estética.
não é? Um protético vai fazer o encerramento manual. O tempo que ele demora para fazer. E qual a precisão desses trabalhos comparado então, com o encerramento virtual? Onde ele faz o computador bem mais rápido, já com referências espaciais, fica bem melhor. Então, economiza tempo. E a gente sabe que tempo é dinheiro, não é? Então, quem vai trabalhar em software, ou quem tem muito volume igual a radiologia, vale a pena você ter um scanner, porque isso diminui logística, economiza tempo, funcionário. Então, fechou. No dentista, gente, é de se pensar, tá certo? Bom, mas digamos, você quer fazer todo o fluxo, né? Você pode tanto pedir para o paciente ir na radiologia, que a radiologia faz o escaneamento inicial, e você já tem o arquivo necessário para fazer o seu planejamento no consultório, tá certo? Se você não tiver o scanner. Vai precisar de software? E aí vem as perguntas. Quais softwares? Será que os softwares gratuitos são tão bons quanto os pagos? Claro que não, né? Dos pagos, quais que tem? Aí você fica naquela dúvida, né? Então você precisa também estudar qual software. E o software tem também mensalidade, anuidade, às vezes é pago por causa da exportação. E depois tem impressora 3D, hoje nós temos impressoras boas aí no mercado por R$ 3.000, mais ou menos. Mas não é o custo de 3 mil, é o tempo empregado, né? O seu tempo para trabalhar na produção de alinhador. Será que isso vale a pena, gente? Então, treinamento, impressora, a maioria do pessoal não vai fazer esse investimento hoje, agora. O pessoal não vai querer investir isso, não é o momento para muitos ortodontistas, não é a realidade de muitos ortodontistas. Por isso que eu digo, a ideia é fazer lab side, né? Nos Estados Unidos, a gente fala que o scanner é share side, do lado. Então a gente faz o lab side. Você tem radiologias e planning centers que são parceiros. Ou seja, o seu paciente vai até a radiologia, faz todos os exames necessários e daí você tem centrais de planejamento que podem fazer esse planejamento ortodôntico para você. Ou planejamento da parte da ortodontia, da prótese, tá? E essa é a função da BDS. Ter um planning center parceiro para fazer o planejamento ortodôntico para alinhadores para vocês. Por isso que a gente apresenta, então, um fluxo full service, ou seja, a gente pode fazer tudo para você, ou part service. A gente vai fazer parte do planejamento para você, parte do fluxo para você. O que você pode fazer? Por exemplo, você pode solicitar apenas o planejamento virtual. Você pode pegar e enviar o seu caso, você recebe o planejamento virtual, confere ele e recebe todos os arquivos de modelo por modelo virtual para você imprimir no seu consultório, plastificar no seu consultório. E isso vai te tirar boa parte do trabalho, que é o quê? Trabalhar no software que demora, comprar o software, entendeu? Fazer esse tipo de planejamento, esse tipo de trabalho. Você também pode fazer o contrário. Você pode falar, Guilherme, eu tenho software, eu gosto de usar o Blue Sky, mas eu não tenho impressora. Eu uso o Artform, né? Eu comprei o Orthoanalyzer, fiz o planejamento, exporta os STL e manda para nós. Então a gente faz o contrário, a gente imprime para você, plastifica e envia. Lembrando que a nossa plastificação é feita na plastificadora de impressão, né? E as nossas impressões têm cuidado, todos aqueles cuidados que eu falei para vocês, né, para manter a estabilidade, a precisão dos modelos, tá certo? Então você pode também solicitar tudo se você quiser. O planejamento virtual, a impressão e a estampagem. Ou talvez o planejamento virtual e a impressão que você estampa no seu consultório. Então a gente é uma empresa, digamos, a BDS é uma empresa híbrida, que ela pode se encaixar em qualquer plataforma para ajudar o seu consultório, tá certo? E isso é legal porque você pode também individualizar todos os detalhes de produção da etapa CAD ou da etapa laboratorial. Como assim, Guilherme, individualizar? Através da nossa ficha de pedido, você tem a opção de seguir os nossos protocolos, que são os protocolos que a gente julga mais previsível, né, com a experiência clínica que a gente tem, ou, se você quiser, você pode falar, não, ao invés de fazer 0,25 por alinhador, eu quero 0,3, eu quero 0,2, porque é um caso que eu preciso cuidar da movimentação, paciente com doença periodontal, quero ter esse tipo de cuidado, esticar o tratamento porque precisa de elástico, então vou colocar menos movimento por alinhador. Eu quero trocar a cada 7 dias o meu alinhador e não a cada 15 dias, então vou jogar menos movimento. Entendeu? Você tem esse tipo de domínio, né, trabalhando junto com a BDS através da nossa ficha de pedidos. Eu vou debater, então, tudo que você pode individualizar e por que é bom fazer essa individualização, que eu faço muito no meu consultório. Bom, então, recapitulando. Primeiro, material dos alinhadores. Gente,
tem uma tendência, né, que a gente está mudando o tipo de material dos alinhadores. Se você for pegar as empresas, o fluxo em office de 5 anos atrás, o material que a gente usa é outro hoje. Tá? Então, tem muita diferença de um material para outro e o impacto clínico de cada material. Vou te mostrar. Quantidade de movimentação, também a forma dos attachments, a presença ou não de estagiamento de movimentação e a sequência desses estágios. Se você determinar que você quer estagiar movimento no setup, qual a ordem desses estágios? Isso é muito importante. Vamos lá. Materiais. Pessoal, existe uma tendência, né, de usar materiais ou flexíveis como o poliuretano, né, termoplástico, tá certo? As placas de acetato, ou as placas PET, elas estão em desuso. Essas são placas mais antigas. Então, o material PETG, que tem adição de glicol, ele é um pouquinho mais maleável que as placas de acetato, as placas mais antigas. A gente sabe que o alinhador deforma, não é? Ele é um pouquinho rígido. Então, se é um caso que tem muito attachment, que passa tudo, ele vai deformando e aí você perde eficiência. Né? Os alinhadores de poliuretano hoje, eles são mais flexíveis, ele tem uma liberação de força mais contínua. Então, é um material mais de ponta, que vai ser usado para um caso que precisa desse tipo de material, porque ele é mais caro, beleza? Então, existe uma indicação correta de material de acordo com a complexidade do caso, tá? E de acordo com o tipo de movimento que você quer fazer. Fazendo uma analogia, os materiais PET, eles lembram os arcos de aço, tá? Então, pensa comigo, se é um arco de aço, ele faz uma força maior nos primeiros dias, mas também ele tem uma deformação ao longo do tempo. Então, tem uma menor elasticidade, e por isso dá muita retenção, porque ele é menos elástico. Então, se é um caso que é um pouco imprevisível, você precisa compensar isso jogando mais attachments, esse material vai ser muito difícil colocar. Eu acho que quem já trabalhou com alinhador já passou por isso no consultório. Pegar o alinhador lá e ficar forçando na boca do paciente fica assim, puxa, será que eu vou conseguir tirar, colocar? Às vezes gera um desestímulo nesse paciente. E aí o pessoal fala, devia ter mandado para outra empresa lá, porque o alinhador deles não faz isso. Por que está acontecendo isso, gente? Um é material PET e o outro é o material dupla camada, tripla camada, poliuretano, por exemplo. Qual que é a indicação do PET? Então, a indicação é para casos mais previsíveis, casos mais curtos, né? Casos que não tenham muitos attachments em quase todos os dentes, que tenha um attachment separado do outro, longe do outro, um formato mais expulsivo. E o custo dele, digamos, é um X, tá? Então, pensa que o custo dele é X, né? A gente vai falar que o custo dele é um X. Porque o material de poliuretano ele tem um custo aproximadamente de 3x, digamos. É um material que ele é importado, né, que está vindo agora para o Brasil, então ele é mais caro. Por isso você precisa selecionar em que caso você vai usar, principalmente se você vai fazer o fluxo em office. Os materiais flexíveis, então, eles fazem uma analogia ao arco de Naitai. Ele deforma, ele estica, ele vai, né, abraça o attachment, puxa o dente, ajuda para fazer a extrusão. No movimento de torque, ele deforma, mantém aquela força leve, contínua. Então, normalmente, ele vai ser indicado para um caso mais desafiador, né? Um caso que tem vários attachments. E você sabe que vai entrar e vai ser difícil de tirar, então você vai precisar de um material desse para não ter problema clínico, tá certo? Eles são mais resistentes, eles permitem mais tempo de uso, por exemplo, dá para ficar um mês com ele usando, se você quiser, né? Ele permite mais movimentação por alinhador, tá certo? Então, essas são as características do material de poliuretano e materiais flexíveis, que é uma nova tendência. Então, olha só na foto. Esse daqui é um material de dupla camada de PET com poliuretano. Né? A vantagem dele é a flexibilidade. Olha só. Com o material PET, você não consegue nunca fazer esse tipo de movimento, senão ele racha, ele quebra e ele se mantém estável. A desvantagem desse material de dupla camada é que ele é mais esbranquiçadinho e que ele também tem problema de manchamento. 2 semanas na boca, ele já fica mais amarelo, às vezes até menos. E aí nós temos um material de poliuretano, talvez de 3 camadas, né? Que é um material que às vezes deixa o poliuretano no meio, né? E ele tem outras camadas em volta, protegendo esse poliuretano que mancha mais, só que ele está no meio da elasticidade. Então você consegue ter um material translúcido, né, e flexível, uma grande vantagem. Porém, também vem com aquele custo que eu falei, 3 vezes mais caro que os materiais PET usados. Então, você pode brincar com possibilidades de materiais. Por exemplo, você pode pedir
na arcada superior um material diferente da arcada inferior. Porque às vezes é uma particularidade do caso. Imagina que você tem um caso com bastante alinhamento inferior, arcada superior pouco movimento. Você pode pedir, poxa, nesse caso eu quero uma placa de corda eletrônica inferior mais flexível. E na arcada superior vou usar um material PET, que é mais barato, porque eu não preciso do material mais caro. Você pode mesclar, você pode fazer esse tipo de brincadeira com os seus casos, individualizar. O que você ganha com isso? Mais previsibilidade, mantendo então seu lucro. Né? Ou também tem muitos doutores que fazem fluxo em office e eles fazem placas intercaladas. Por exemplo, a cada 4 alinhadores flexíveis, tem doutor que gosta de usar um alinhador rígido, né, PET, justamente para pensar como a gente faz para usar uma sequência na Itália e depois um arco de aço para recuperar aquele tracking fino. Porque o arco de aço, né, é igual ao alinhador do PET, ele dá aquele movimento mais grosso, mais duro, pequenininho, porque ele deforma. Então é um movimento um pouquinho de cada vez. Já o alinhador flexível ele abraça e vai trazendo, entendeu? Tem essas diferenças. Então, o que mais você pode fazer? Você não precisa produzir todos de uma vez também, como eu já falei. Porque, pensa, você tem um paciente que está no seu consultório, você está tratando ele, e ele deu uma entrada no tratamento. Você fica inseguro se ele vai, às vezes, pagar a segunda parcela, se ele vai desistir do tratamento, porque pode acontecer, na verdade. E se você já imprimiu todos de uma vez, você já gastou todos. Então, você pode ir fazendo aos poucos. Faz 4, 5, 8, né? A gente recomenda de 8 em 8, porque 8 dá para 2 meses de tratamento se for 2 arcadas. Então, imprime 8, plastifica, recebe, o paciente dá mais uma parcela, você faz de 8 em 8. E aí você tem mais segurança para você, em caso de uma desistência, né? Eu sei que esse índice é baixo, mas em caso de uma desistência, você tem segurança para você não acabar gastando insumo. Beleza? Bom, quanto de movimento, pessoal, tem por alinhador mais ou menos? Aqui cortou um pouquinho o slide ali, mas é 0,25, tá? Isso é uma média, pessoal. Isso aqui não é uma regra, né? É uma média. 0,25 milímetros para movimentos de corpo, né? Movimentos de giroversão, por exemplo. 1,5 graus, tá? E 0,2 para extrusão e intrusão. Isso daqui é uma regra que você pode individualizar para cada caso. E também é importante o tipo de material. Por exemplo, você não vai colocar 0,35 para o material PET, que é um material duro, rígido. Vai ser difícil colocar, vai fazer aquela força muito grande, o ligamento periodontal vai ficar muito comprimido, vai dar aquela área de necrose, vai demorar mais para mexer. Aí quando ele começa a mexer nisso, o material já fadigou, porque esse material PET ele fadiga depois de uma semana no máximo, ele já perde um pouquinho, porque são movimentos minúsculos. Então, a gente tem que pensar que talvez para um material, né, rígido, a gente tem que colocar menos movimento. Certo? Então, qual que é a tendência atual? A tendência é isso, pessoal. A gente tem que pensar na biologia do movimento. Né? O ligamento periodontal ele tem uma espessura de 0,15 a 0,35. Se você coloca 0,35 no material rígido, ele entra fazendo muita força, o que acontece? É igual quando você faz uma força excessiva no arco. Atrasa o movimento. E aí você tem que trocar de alinhador. Então, os movimentos variam aqui de 0,15 a 0,3 mais ou menos por alinhador. Se você coloca 0,35 no alinhador, por um caso que talvez você julgue que dá para fazer isso, tem que ser um alinhador mais fino. Em vez de 0,75, 0,8, talvez um 0,6, 0,5, porque ele vai fazer menos força. Né? A espessura, é assim que a gente compensa. Né? Se você quer fazer, por exemplo, 0,1 de movimento, você tem que fazer um alinhador mais espesso, para ele fazer mais força. Por isso também que tem aquela tendência de depois de uma sequência de alinhadores, imagina que são 10 alinhadores. No décimo, você usa o décimo normal e depois usa de novo o décimo com 1 milímetro. Por quê? Se faltou um pouquinho, né, você compensa com o alinhador mais espesso, porque ele aumenta a força, porque ele é mais espesso e ele acaba movendo aquele um pouquinho, entendeu? Então é assim que a gente acaba individualizando de caso para caso. Fazendo um paralelo aqui, é muito importante você guardar os modelos impressos. Porque muitas vezes você está tratando o caso e você vê que em determinado momento você está perdendo o tracking. O tracking é o dente não estava se movendo conforme o planejamento virtual. Criou-se um espaço entre o alinhador e o dente. Isso é muito sutil. Tem que pegar ali no dente, olhar ali com um pouquinho de aumento talvez, para você ver aqueles pequenos espaços. Como que você faz para recuperar? Poxa, será que tem contato
Tem muita referência? Será que não foi horas de uso? Ou será que é o material? Foi muitas vezes uma sequência PET, né? Eu faço um alinhador flexível no meio quando percebo que está perdendo o track. Uso aquele alinhador, ou talvez faça um PET mais fino, porque aumenta um pouco a elasticidade, recupera o track e daí continua a sequência. Isso é feeling, isso é individualizar para cada caso. Tá? Então, o material menos flexível, ele faz mais força, porém, ele tem maior deformação. E essa força vai se perder ao longo do tempo. Os materiais mais flexíveis, eles fazem menos força, eles têm menos deformação, né? E tem mais tempo liberando essa força. Bom, se a gente for pensar nessa linha, faz sentido o material menos flexível a gente trabalhar com menos movimento por alinhador, para não ser uma força muito pesada. E aí, quanto tempo a gente tem que trocar esse alinhador? Daí você pode fazer esse protocolo de 7 dias, talvez, de 10 dias, né? Mas é um caso que tem torque demora, um caso que estou usando elásticos, é um paciente que sai muito, não está usando alinhador. Então você tem que fazer 15 dias, talvez. Um material flexível, que ele vai deformar, fazer uma força mais leve, talvez ele permite você colocar um pouquinho mais de movimento, né, no estagiamento desse alinhador. Você usar ele por 15 dias, por exemplo, porque é um material caro para ficar se trocando toda hora. Tá? Então, isso são dicas para você conseguir individualizar o seu tratamento e manter o lucro. Movimentos de torque, extrusão e intrusão levam mais tempo. Então, se leva mais tempo, gente, você vai precisar de mais alinhadores. Se precisa de mais alinhadores, quais são as opções? Ou você coloca menos movimento por alinhador, e aí vai ter mais alinhadores, entendeu? Por exemplo, são 3 milímetros que precisa movimentar. Estou fazendo 0,3 por alinhador, então são 10 alinhadores. Mas eu quero mais tempo. Então vou colocar 0,2. E aí, em vez de 10, vai para 13, 14. Entendeu? E aí você esticou o tempo. Tá? Ou você aumenta os dias de uso por alinhador. Movimentos de corpo, rotação decisivos, que os incisivos eles são, digamos assim, mais achatados, então conseguem fazer a giroversão melhor, né? Você precisa de menos tempo. E aí talvez você pode trocar os alinhadores mais rápido. Ou talvez colocar até mais movimento por alinhador e usar um pouquinho mais de tempo. Ok? Então, qual que é a regra, pessoal? Qual material eu uso? Quantos dias eu vou usar esse alinhador? 7 dias? 10 dias, 14 dias, 15 dias, um mês? Não há regra. De maneira geral, você vai precisar individualizar para cada caso. Então, olha lá, quanto maior a movimentação por alinhador, tá? Maior o tempo de uso. Não tem segredo. Se o alinhador não tem 0,2, 0,25, ele está com 0,3, você vai ter que aumentar o tempo de uso. Tá? E quanto mais movimento por alinhador, maior a necessidade de materiais flexíveis. Tá? Pensar sempre no tipo de material, né, e na complexidade do caso. Bom, outra possibilidade de você individualizar é o protocolo 2 para 1. É um protocolo que, digamos, está em desuso hoje, mas muita gente que trabalha com alinhadores há muito tempo, antes de surgirem várias empresas como é hoje, eles faziam fluxo em office e muitos deles gostavam desse protocolo 2 para 1. Vou explicar. É um protocolo que você usa 2 alinhadores por impressão. Na BDS, nós não temos esse protocolo no catálogo, mas através da ficha de pedido, você pode escrever lá, e se você faz o fluxo em Office, por exemplo, você pode solicitar isso. Você pode solicitar, gostaria de fazer o protocolo 2 para 1, então segmentar o movimento por alinhador com mais movimentação. Aí você imprime, você classifica 2 alinhadores por impressão. Então, um alinhador vai ter uma espessura de 0,5, 0,6, e você vai usar 10 dias. Outro alinhador, uma espessura de 0,75 ou 0,8, e vai usar por 20 dias. Ele vai possibilitar uma movimentação maior, né? Só que é para casos selecionados. Esse protocolo é um protocolo que precisa de mais experiência, ele é mais arriscado, se você for usar num caso complexo, por exemplo. Tá? Tem que escolher bem. Por que é interessante? Porque alguns pacientes, para algumas plataformas de negócio, ele vem a calhar muito bem, porque ele tem uma vantagem financeira. Vou explicar para vocês. Se o caso tem 4 milímetros de movimento e está segmentado em cada impressão, cada modelo físico tem 0,4 de movimento entre um e outro, você vai precisar de quê? 10 impressões, porque 10 impressões a 0,4 dá 4 milímetros, entenderam? Qual que é o custo de fabricação disso? Gente, 10 impressões e 10 placas.
Ué, mas não são 2 alinhadores por impressão? Então seriam 20 placas? Não, se você souber pegar o modelinho, deixar ele baixinho, você consegue plastificar dois modelos de uma placa. Então você economiza placa. Então você vai ter de custo 10 impressões e 10 placas. O custo de uma placa PET e de uma impressão de qualidade, né, é meio parecido. Então vamos dizer que são iguais esse custo. Então eu coloquei como se fosse 20 unidades de insumo, porque são 10 impressões e 10 placas. Tá certo? Se você cobra por mês do paciente, você cobra X do paciente. Por mês são 10X. Entendeu? Como assim 10X? Porque são 10 meses de tratamento. São 10 impressões. Cada alinhador não é 10 dias, dá 30 dias, uma sequência. Uma impressão, 2 alinhadores. Então 10 vezes essa sequência. Você ganhou 10X. Comparando então com outro protocolo, você tem 4 milímetros de movimentação, 0,25 por alinhador, são 16 impressões. Qual que é o custo disso? 16 impressões mais 8 placas, totalizando 24 unidades de insumo. Olha o outro, 20 unidades de insumo. Protocolo convencional, 24 unidades de insumo. Quanto tempo vai demorar? Se você está cobrando X por mês, de 6 a 8X. Por quê? Porque como são 2 placas por mês, são 8 meses. Se você trocar a cada 10 dias, vai dar 6 meses. Então você vai ganhar 6 a 8X comparado a 10X nesse protocolo. Sem falar que esse você teve 4 unidades de insumo. Então o protocolo 2 para 1 é um protocolo que, para essa plataforma, de cobrança mensal de pacientes talvez com menor poder aquisitivo, você alonga o tempo de tratamento, mantendo 2 alinhadores mensais, gastando menos insumos. Porém, você vai ter que acompanhar esse paciente mais de perto. Não dá para fazer essas manutenções que a gente faz esticadas, de 2, 3 meses, dar lá uma sequência grande de pares de alinhadores para o paciente levar. Não. Precisa fazer um acompanhamento mais de perto, precisa ter os alicates para fazer detalhamento nos alicates, voltar a usar um pouquinho mais. Tá? E não é para todos os casos, precisa dessa experiência. Mas é um protocolo interessante que existe, inclusive se vocês forem procurar na literatura, várias empresas antigamente usavam esse protocolo e algumas ainda continuam usando, e para o fluxo em office é um fluxo interessante para um paciente ou outro, se o ortodontista tiver experiência nesse fluxo, e a gente pode fabricar esse fluxo para vocês. Beleza? Sobre estagiamento, pessoal, a parte mais importante da aula, né? O estagiamento aumenta muito a previsibilidade do tratamento. O que é estagiamento? Estagiamento é o seguinte, que tipo de movimento e em quais dentes ele vai acontecer. Beleza? Então o caso pode ter ou não ter estagiamento. Como assim pode ter ou não ter? Depende do planner e do software. Tem software que não faz estagiamento. O que acontece? Quando você movimenta os dentes, né, e da sequência inicial até a sequência final, todos os dentes mexem juntos, um em cima do outro, vai mexendo junto. O que acontece? Diminui a previsibilidade, né, porque gera muita interferência. Aí, para compensar isso, tem que aumentar muito os desgastes interproximais para abrir espaço para os dentes se mexerem. Já o software que faz estagiamento, você consegue setorizar os movimentos. Por exemplo, numa situação de alinhamento, você consegue primeiro expandir, depois alinhar os centrais, daí traz os laterais. Um caso que tem o canino, né, um canino apinhado ou mais elevado, você pode expandir, distalizar o premolar para depois destruir o canino. Isso é o estagiamento, tá? Então, quem faz isso, né, tem diferença, não é tudo igual ao estagiamento. Porque, primeiro, quem está trabalhando no software? Será que é um técnico? Será que é um ortodontista? Será que é um ortodontista que tem experiência clínica de alinhadores? Com certeza, esses três não vão estagiar iguais, né? Com certeza o ortodontista que tem experiência clínica em alinhadores, ele vai saber fazer um desenho, né, de estágios, aumentando a previsibilidade, porque ele tem experiência clínica, ele sabe como que o alinhador trabalha. Tá? Então permite que também você crie seus próprios protocolos de estagiamento. Por exemplo, um caso que precisa de torque, um torque lingual de raiz. É um movimento muito difícil de fazer. Você manter a incisal do dente no mesmo lugar é só a raiz lingualizar. Isso é muito difícil. Se você colocar isso no software, ele não vai fazer. Você precisa estagiar ao contrário. Por exemplo, primeiro dar um torque vestibular de coroa e aí depois a retração, talvez junto com intrusão. E aí você simula como se fosse só um torque lingual de raiz.
Mas o que acontece? Aumenta a previsibilidade, porém aumentou muito o número de alinhadores para fazer esse movimento de vai e vem, porém é mais previsível. Por isso que vocês se perguntam, poxa, mandei um caso parecido com uma empresa X e para outra empresa Y, uma veio 10 alinhadores, outra veio 20, como assim? Né? Qual a diferença? Pessoal, a diferença está nisso, estagiamento, previsibilidade, quanto de movimentos tem cada alinhador, por isso essa diferença. Né? Agora tem casos que é mais simples, é só um mapeamento de 2, 3 milímetros, não precisa estagiar, se for estagiar vai aumentar o número de alinhadores. Aí você pode solicitar sem estagiamento. Então você pode pedir um setup, por exemplo, parecido com esse. Esse setup aqui é um setup sem estagiamento. Note, todos os dentes estão movimentando juntos. Vou voltar ali, ó, ao canino, já fazendo a giroversão e o lateral vestibularizando. Você acha que não dá um toque grande aqui? Você acha que não, né? A distal do canino também não dá uma interferência? O que acontece? Poxa, a alinhador não está funcionando. É isso que vocês pensam. Então, o erro está no estagiamento. Esse caso deveria ser estagiado para aumentar a previsibilidade. E aí, um caso que não foi estagiado, às vezes nem é culpa do ortodontista. Ele vai lá, usa a sequência de alinhadores, faz o IPR conforme necessário, o paciente foi colaborador, o que deu? Refinamento. Refinamento faz parte. Claro que faz parte do tratamento, né? Mas às vezes pode ser evitado se você faz o estagiamento correto. Você evita refinamento. E olha lá, agora esse é um setup com estagiamento. Nós temos aqui o protocolo de jogar na paz, o protocolo da BLS sempre faz o setup. Com estalização, deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó. Vou voltar ao slide. Primeiro, estalização dos molares, um molar só, enquanto fazemos torque vestibular dos anteriores. Só depois começa a estalização do primeiro molar e depois do pré-molar. Quando o diastema começa a chegar na região anterior, o torque já está terminando e aí sim a gente faz a retração. Então a gente fez aquele movimento de vai e vem. Porém, aumentou o número de alinhadores, 32. Tá? Olha lá no perfil. Ok, pessoal? Então isso é o estagiamento. E a gente consegue determinar isso através dessa tabela. Por exemplo, aqui nós temos os stages, né? Do 0 ao 20, por exemplo. E aqui a tabela detalha do número dos dentes. Você pode ver aqui, por exemplo, no dente 35, nós só estamos fazendo extrusão no alinhador 7. Por quê? Porque se fizer antes pode ser que tenha interferência oclusal. Então isso a gente consegue determinar. A gente cria essa tabela e setoriza. Né? Aqui, por exemplo, no alinhador 16, somente o 35 e o 45 estão movimentando. Então essa é a tabela de estagiamento onde o planner toma mais tempo. E se o planner que está no software não é ortodontista, não adianta, ele não vai entender isso. Né? Não vai conseguir fazer. E aí o que acaba fazendo? Você acaba fazendo para ele. Você acaba pegando lá, escrevendo, e isso só aumenta aquela logística de vai planejamento, volta planejamento, vai planejamento, volta planejamento, até ficar bom e aí você é aprovado. Com o estagiamento, então, recapitulando, mais previsibilidade, porém mais alinhadores, mais tempo de tratamento, só que você ganha com isso, menos chance de refinamento, e aí você vai ter que indicar isso para um caso mediano a complexo. Seria legal que o planner fosse um clínico para conseguir estagiar certinho para você. Ou se você tem o fluxo em office, você trabalha no software, né, você entende e você consegue individualizar o estagiamento da maneira que você gosta. Sem estagiamento, vai ser um caso com menos previsibilidade, menos alinhadores, vai economizar, né? Menos tempo de tratamento, vai ter mais desgastes, mais chances de refinamentos, mas se for indicado por um caso simples, tudo bem. Gente, essa é a diferença de quando você vai num congresso e vai num stand e você escuta assim, não, a nossa empresa, a gente acredita que alinhadores é só para casos simples. Né? Porque é isso que diz na literatura e ela realmente embasa. Né? Por que isso, pessoal? O pessoal está certo, eles estão indicando o que o produto deles faz, que é tratar casos simples, porque normalmente não tem estagiamento nesse software. E aí eles sabem que não é previsível fazer casos complexos. E você vai no outro stand e fala, não, a gente sabe fazer casos mais difíceis, pode mandar para a gente que a gente consegue fazer um caso mais difícil. Por quê? Porque também a literatura em base. E também eles têm experiência com casos mais complexos e o software faz estagiamento. Essa é a diferença de um para o outro. E também o material. Um é o material PET, não adianta a gente pegar o material PET e usar uma sequência de 40 alinhadores, pessoal. Não adianta. Então,
No caso mais difícil, vai precisar de um material flexível e de estagiamento e experiência. Ainda assim, o alinhador é um tratamento com muitos vieses, não é? É um alinhador que ele coloca, tira, o paciente tem que usar elástico, e aí todos esses vieses às vezes acabam atrapalhando o resultado final. Mas é possível sim fazer um caso mais desafiador se você está trabalhando com estagiamento e material flexível. Bom, então qual que é a importância, pessoal, da individualização? Né? Simples, é você ter uma importância de impacto clínico para aumentar a previsibilidade dos seus casos e também uma importância financeira. Você saber indicar qual material vai em cada paciente para manter o seu lucro. Quanto de movimento tem cada alinhador para ver se você usa mais impressões ou menos impressões. Né? E praticar esse fluxo in office ou talvez part service é muito interessante porque você tem domínio total, né, nesse planejamento. E com a BDS, através da nossa ficha de pedido, a gente consegue fazer com que você individualize os seus casos, mesmo no fluxo full service. Porque nós não somos uma empresa engessada. Ah, mas poxa, eu não tenho experiência ainda nesses casos, eu não sei se eu coloco quanto de movimentação, qual material eu uso. Pessoal, então você segue a recomendação. Lá na ficha de pedido tem seguir recomendação padrão, seguir protocolo BDS. Nós vamos fazer o melhor para você. E às vezes a gente entra em contato e fala, poxa doutor, esse caso seria melhor a gente usar uma placa flexível. Ou talvez pelo menos só na arcada superior essa placa flexível. Né? E aí você segue as recomendações. Ou talvez se você quer, já tem experiência, já trabalha muitos anos com alinhadores, você quer individualizar o seu protocolo, você pode pedir, poxa, imprima do 1 ao 5 com placa flexível, né? Faça do 1 ao 5. Aí o 6, o 7, 8, que é um movimento mais tranquilo, eu quero uma placa PET. Você pode fazer isso, brincando com o seu paciente, com o seu tratamento. Porque eu falo que a alinhadora é uma ferramenta muito ampla para ela ficar presa a um único protocolo. A gente fala que o conhecimento de alinhadores estéticos até pouco tempo atrás ele estava muito raso. E agora com todos esses avanços e coisas novas chegando, a gente tem que apresentar para os doutores essa nova etapa de planejamento. Como que um training center funciona, como que você pode trabalhar individualizando seus tratamentos, o que a gente tem para oferecer para você economizar ou para você tratar casos mais desafiadores. E a gente está vindo agora com uma plataforma de cursos online. Nós vamos ter algumas aulas gratuitas disponibilizadas no site da BDS. Então essa aula ela vai estar no site da BDS. Depois eu vou gravar de novo, né, para colocar lá. Vai estar lá para vocês. E qualquer dúvida pode entrar em contato com alguns dos nossos planners, até mesmo comigo, para ajudar vocês, pegar na mão e começar a andar nesse mundo digital e para os casos de alinhadores. Agora, pessoal, é muito importante ter uma certa experiência de alinhador estético para mandar um caso. Não dá para pegar um caso assim, poxa, esse caso é mesmo um caso fácil, não sei como fazer alinhador, mas eu vou mandar. Eu recomendo que você tenha algum curso clínico. Né? Se você quer saber da agenda de cursos presenciais, você pode entrar em contato, a gente também tem uma agenda de cursos presenciais. Ou se você fala, poxa, eu fiz curso com outro professor, outra empresa, né, já me sinto apto a mandar, tudo bem, pode mandar. Né? O credenciamento não é obrigatório, desde que você sinta confiança, né, em tratar alguns casos com lembrando que você tem que fazer aquela escadinha, começar no caso mais tranquilo e depois você vai crescendo, pessoal. Beleza, pessoal? Então, obrigado por essa live de hoje. Eu não consegui, né, ver o celular, as dúvidas, agora no final eu vou dar uma olhada ali nas dúvidas e respondo então individualmente para cada um, tá certo? Qualquer coisa, manda um oi lá. Muito obrigado. Tchau, tchau.